bem, fechando então aí parte do nosso conhecimento a respeito da curva de Phillips, nós vamos ver então a última aula aí dessa trilogia. Vamos para lá então. Nós temos algo que nós chamamos em economia de a desinflação de Volcker. Então vamos lá. Quando Paul Volcker, né, foi presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o FED, o Federal Reserve, lá nos anos de 1970, a inflação era percebida por todos como o principal problema americano. E a sua pergunta é, por quê? Porque, na verdade, quando nós temos um processo de inflação, nós temos uma tendência muito grave de desorganização do ambiente econômico. Bom, a pergunta seguinte é, o que nós estamos chamando de desorganização do ambiente econômico? É que, na verdade, nós não vamos poder calcular de maneira absolutamente correta, primeiro, os preços dentro desta economia. A tendência, portanto, né, é que o empresário não consiga calcular de maneira adequada o seu custo variável para medir o custo total de um produto final. Vide aí as aulas da professora Amanda Aires. Por um outro lado, né, não há a possibilidade de que ocorra planejamento, né, de gastos por parte, né, dos indivíduos, né, por parte das empresas e por parte do governo, e, portanto, há uma tendência muito forte de que ocorra uma queda dos investimentos. E com essa queda dos investimentos, a tendência é que nós tenhamos taxas elevadas de desemprego, portanto, mais taxa de desemprego, que por sua vez, né, vão fazer com que o produto seja cada vez menor. Ora, Volcker teve sucesso em reduzir a inflação de 10% para 4%, mais ao custo de um aumento do desemprego para 10%. Nós vamos poder verificar isso lá no nosso gráfico, né? Vamos voltar para ele. A desinflação realizada por Paul Volcker. Inflação de um lado, taxa de desemprego do outro. Em 1979, a taxa de inflação circulava em torno de 8,5%, enquanto que a taxa de desemprego era algo próximo de 5,9%. Executando o trade-off, né, ao longo da década de 70, na verdade ele vai provocar uma queda muito substancial, né, da inflação. Nós vamos poder observar que em 1986 a inflação cai para algo em torno de 3,5%, enquanto que na verdade a taxa de desemprego sobe para 7,2%. Ou seja, na verdade o trade-off havia sido realizado. Mas lembrando a você que em momentos anteriores foi pior, como por exemplo em 1982, quando na verdade você convivia com uma inflação de 6,3%, mas à custa de uma taxa de desemprego em torno de 10%. Resultado, para que houvesse uma queda, né, bastante substancial sob o ponto de vista inflacionário, nós tivemos ao longo do tempo histórico uma ampliação da taxa de desemprego. Resultado, o trade-off de curto prazo, é importante que eu fale e reafirme que você entenda isso, né, se realizou, mas não o de longo prazo. A era Greenspan. O exercício de Alan Greenspan no comando do Banco Central americano iniciou-se com um choque favorável de oferta agregada. Você se recorda que em 1986, os membros da OPEP abandonaram o acordo de reduzir a produção de petróleo. Imediatamente, isso leva a uma redução da inflação e também do desemprego. Bom, se na verdade está ocorrendo uma redução da inflação, isto ocorre porque um insumo considerado absolutamente fundamental, né, em vários itens, que é o petróleo, com o aumento da oferta agregada, tende, na verdade, a ter uma queda de preços. E isso representa, na verdade, um menor custo
para as firmas há um menor custo, há um incentivo imediato para o aumento do investimento na formação bruta de capital fixo e também na contratação de mão de obra, o que, por sua vez, gera menor desemprego. Portanto, o choque de oferta, de um lado, faz aumentar a oferta agregada, aumentar o produto e reduzir o desemprego. Podemos visualizar isso, né, neste gráfico. Inflação, desemprego. Observe que, na verdade, se nós partirmos lá, né, do ano, né, de 1990, nós tínhamos uma inflação próxima de 4,2, né, recorrente a uma taxa de desemprego de 5,1. Mas nós vamos poder observar, né, que nos outros anos a variação não será muito grande. Ou seja, na verdade nós teremos momentos, por exemplo, como lá, né, em 1993, onde nós teremos uma inflação próxima de 2,5, na verdade com uma taxa de inflação, de desemprego, algo próximo de 7,1. Portanto, a variação da taxa de desemprego não é tão grande, dada aí uma queda da inflação. Portanto, na era Greenspan, a oferta agregada, um choque de oferta agregada, faz caírem historicamente a inflação e a taxa de desemprego que foram observadas nas décadas anteriores, entre a década de 70 e a década de 80. Bom, as recentes flutuações na inflação e no desemprego têm sido relativamente pequenas devido às ações do Banco Central. Lembrando aí que nós podemos ter duas grandes atuações do Banco Central, as medidas que nós chamamos de expansionistas, e nós falamos delas para você, que seria o aumento do gasto do governo, por um outro lado, a redução pontual da carga tributária, a diminuição da taxa de redesconto, a diminuição da taxa de reserva, né, dentro da economia, e nós temos ainda as políticas que nós chamamos de contracionistas, que na verdade se revelam pelo inverso, ou seja, na verdade a diminuição dos gastos do governo, a elevação da carga tributária ou a retirada dos subsídios, por um outro lado o aumento da taxa de redesconto, o aumento da taxa de reserva e o aumento da taxa de juros. Sendo assim, a gente pode fazer um resumo daquilo que nós vimos a respeito da curva de Phillips. Vamos lá então. A curva de Phillips mostra uma relação inversa existente entre a inflação e o desemprego. Ou seja, para que eu tenha uma menor inflação, isso se dará por medidas contracionistas que farão com que ocorra a redução da oferta agregada. Ocorre que isso se dá à custa de uma elevação da taxa de desemprego, porque com a redução da oferta agregada, automaticamente os empresários não vão manter o mesmo número de funcionários que mantinham antes. Expandindo-se a demanda agregada, o governo pode escolher um ponto mais alto na curva de Phillips, onde haverá menor desemprego, porém a maior inflação. Contraindo-se a demanda agregada, o governo pode então escolher um ponto mais baixo na curva de Phillips, onde haverá menor inflação, porém à custa de maior desemprego. O trade-off, portanto, entre inflação e desemprego, descrita pela curva de Phillips, ocorre apenas, e é isso que eu quero chamar a atenção de você, no curto prazo. A curva de Phillips de longo prazo é perfeitamente inelástica na taxa natural de desemprego. Perfeitamente inelástica, curva de Phillips, né, de longo prazo, perfeitamente inelástica, tudo bem? Dada aí um aumento da inflação de um lado, ou ainda da taxa de desemprego do outro lado. Ou seja, na verdade nós vamos poder perceber que ela não varia.
A curva de Phillips, de curto prazo, também pode deslocar-se devido a choques exógenos de oferta positivos ou adverso. Nós falamos de um choque adverso que foi realizado em 1973 pelo primeiro choque do petróleo promovido pela OPEP. Portanto, a oferta agregada tende a cair. Mas ele também poderá ser positivo quando lá na década de 80 nós temos o aumento da oferta agregada com o choque positivo do petróleo e da OPEP abandonando o recurso anterior. Um choque adverso de oferta dá aos governantes um trade-off ainda mais perverso entre inflação e desemprego. Por gentileza, corrija aqui, a grafia está errada. Desemprego. Quando o Banco Central contrai o crescimento na oferta de moeda de um país para reduzir a inflação, a economia move-se para baixo ao longo da curva de Phillips, representando, portanto, uma menor inflação, porém, uma maior taxa de desemprego. Isso resulta em um aumento temporário do desemprego. O custo dessa queda da inflação dependerá principalmente de quanto tempo levará para as expectativas sobre a inflação futura se ajustarem para baixo. Como as políticas monetárias e fiscais afetam a demanda agregada, muitas vezes o Banco Central utiliza-se dessas políticas para tentar estabilizar a economia. Mudanças nas atitudes de indivíduos e firmas também deslocam a demanda agregada. Se o governo não reagir, o resultado será uma flutuação desnecessária e indesejável da produção e do desemprego, obviamente aqui sobre uma vertente keynesiana. Ok? A escola clássica vai afirmar o contrário, que nada deve ser feito, porque, na verdade, os preços reais irão se adaptar, e aí nós teremos aí uma taxa natural de desemprego a uma inflação condizente com a oferta agregada e com a demanda agregada. Ok? Forte abraço para você, então, e até a nossa próxima aula.